Ora viva, bom dia! Começa agora mais uma edição do jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. O espaço que às segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. Uma semana em que tivemos troca de governadores a nível da província de Luanda, em que o Ministério do Interior teve um novo titular e que o Orçamento Geral do Estado, a sua proposta, foi finalmente apresentada. Mas nós vamos começar por falar da proposta de avaliação de limites aos combustíveis nos postos de abastecimento, que entretanto já foi adiada pela Sonangol. José Guerreiro, bom dia. Bom dia. Bom, sim, de facto, como o Silvio diz, há um primeiro comunicado da Sonangol que eu diria que tenta iludir-nos, não é? Tentando imputar o tráfico de combustível, aos cidadãos que abastecem nos postos de combustível os seus depósitos, mais os seus jerrycans, etc, né? Ou seja, seguir a negativa do ladrão de galinhas, né? Não é? Todos sabemos que o tráfico ilegal de combustíveis está associado, não é? É altamente organizado. Com certeza que apoiado por altas estruturas, como já foi dito, quer pelo Sr. Presidente da República, quer pelo Ministro de Estado. E não é uns abastecimentos, uns litritos de combustível abastecidos nos postos de combustível que vão alimentar esse tráfico ilegal, que é um tráfico que inclusive implica a movimentação de caminhões e caminhões. Cada caminhão leva 50 mil litros de combustível. Não é? Há semanas em que, segundo as próprias autoridades, nas fronteiras, são traficados 400 mil litros, 500 mil litros, 700 mil litros. Então, se agora tentam-nos atirar para a cara os ladrões de galinhas. Quer dizer, quando nós sabemos que... Os ladrões de galinhas, porque os outros grandes corruptos, não é? Eles estão no Dubai, eles estão em Portugal, eles estão... em Espanha ou em França, não é? E mais uma vez íamos imputar as coisas ao coitado do Caleluia, que mete uns jerrycans para se calhar até sim para vender, se calhar até para comprar pão e fuba para a sua família, sim, mas não é isso o fundamental. Felizmente, não é? Mesmo a Sonangol distribuidora, acho que ganhou alguma decência, não é? E veio falar que afinal estamos enganados, vamos ver se melhora o assunto. Mas o que eu lamento, e lamento mesmo, quer dizer, que uma empresa como a Sonangol, não é? Apetrechada teoricamente, com os melhores quadros do país, muitos deles formados nas principais universidades do mundo, não é? Com altos salários também, segundo se diz, não tem lá nenhum familiar, com viagens permanentes ao exterior para troca de experiências, formação, viajando em primeira classe e executiva das várias companhias aéreas. É uma das empresas, felizmente, que mais formação faz aos seus quadros. Como é que estes, não é? Como é que estes companheiros tentam primeiro iludir, conforme disseram no coisa, depois veio dizer que vamos ver melhor, porque no interior ainda há pessoas que de facto abastecem. Mas uma pergunta, estes quadros com esta competência não têm capacidade para analisar aquilo que qualquer cidadão analisa? Eu acho que está tudo muito mal e a Sonangol precisa fazer um refresh aí na sua análise das situações. Gustavo da Conceição, esta medida da Sonangol é mais um capítulo daquilo que talvez seja o principal assunto do momento, que é o tráfico de combustíveis e os seus alegados fortes e elevados cargos envolvidos. Sim, mas foi uma tentativa frustrada de iludir o problema. Primeiro, o tráfico de combustível não se resolve com este tipo de medidas. E depois, em linha com aquilo que já disse o Zé, o que se esperava da Sonangol é que fizesse primeiro uma avaliação profunda do problema, tentasse perceber o problema e não vir com pressa de comunicados sobre comunicados, a desdizer comunicados, etc. Que não é um bom exercício para a maior companhia nacional, a maior empresa do nosso país.
Portanto, para além de que o comunicado e esta atitude da Sonangol transportam-nos para o passado. Quer dizer, a Sonangol quis tratar um problema do presente com atitudes do passado. E digo do passado porquê? Porque hoje nós estamos a tentar liberalizar o mercado dos combustíveis, temos Sonagalp, temos Total, temos Puma. Apesar daqui, ali ou ali, a Sonangol ter com participações, é preciso respeitar o mercado e os seus atores. E, portanto, não é a Sonangol, que também é uma peça do mercado, que vem dizer que agora é assim. Quer dizer, a Pumangol, a Sonagalp, a Total, tinham que... Bem, já que a Sonangol ia obrigar os pequeninos particulares a obedecer, aí não há dúvida. Mas estes também teriam que obedecer a estas medidas, também teriam que dar 100 litros ou verificar quem veio comprar, quem não veio, para limitar o coisa. Portanto, parece-me que há uma intromissão no mercado que é absolutamente desnecessária, já que estamos à procura da sua autorregulação até para atualizar os tais preços. Portanto, é preciso que uma empresa como a Sonangol se posicione no mercado e, apesar de ser líder do mercado, não deve tomar medidas que influenciem administrativamente o mercado. E nesse sentido alinho-me com o Zé, na perspectiva de que, se a Sonangol comete esses erros, onde estão teoricamente aqueles que têm tido as oportunidades do conhecimento e de acesso às inovações, então isso pode nos assustar. Tentar responder a um fenómeno do tamanho que é o tráfico de combustíveis, olhando para aquilo que é o consumo a nível das bombas de combustível, seria, e vou usar aqui uma expressão que usem de inglês, bater no ceguinho? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu, como os meus colegas disseram, né, creio que houve bom senso e a Sonangol teve que recuar. Eu creio que, de qualquer modo, ainda assim, faz todo o sentido que se também atue nesta dimensão. É verdade que o tráfico de combustível ou contrabando atingiu proporções muito significativas, mas não podemos perder de vista que, para o conjunto, para a dimensão que ele atingiu, pequenas operações também contribuem, né? Portanto, nós temos operadores, como em todos os setores, né, de micro, pequena e grande dimensão. É verdade aquilo que o Zé Guerreiro referiu-se, que a questão fundamental é o crime organizado, grandes operadores intervêm, mas não podemos perder de vista que, em muitos casos, e a comunicação social também demonstrou isso, né? Que a transferência para o outro país ou os outros países é feita por via desses bidões, em barcaças, em carros. Foi recentemente também divulgado o facto de que existem muitos quintais em que são armazenados o combustível, né? Que fazem a grande totalidade, não é? E, portanto, faz todo o sentido que se atue. O mercado informal de combustíveis contribui, sim, significativamente para as operações de contrabando. E também não podemos perder de vista que nem todo mundo, se calhar, que está envolvido neste tráfico, faz o contrabando para o outro lado, né? Portanto, há certamente pessoas que desviam de determinados sítios, né? Vão até a fronteira. Portanto, há várias dinâmicas. Agora, o que creio é que isto não se resolve só com
questões administrativas, com uma circular. E como referiu-se muito bem o Gustavo, eu acho que uma medida como esta, para ser transversal, porque não basta só a Sonangol fazer, é preciso que, por exemplo, portanto, eu acho que seria uma decisão do Instituto Regulador para ser aplicável a todos os operadores, não é? Desde logo, até por uma questão de proteger a nossa empresa, não é? Porque isto tem reflexo. Portanto, é verdade que nós queremos combater o combustível, não é? Mas isso depois tem reflexo no volume de vendas. Se os outros continuarem a vender, nós colocamos a nossa empresa em desvantagem e, sobretudo, num contexto atual que tem papéis de dívida no mercado, não é? Por um lado. Por outro lado, antes de tomarem essas medidas, era preciso haver concertação com todos os operadores. Por exemplo, aqui faltou, porque depois a questão de fundo é como é que se vai controlar tudo isso? Como é que eu vou assegurar que o controle das quantidades? Imagina, eu abasteço hoje aqui no 1º de maio, faço uma viagem para Cachito e tenho necessidade de abastecer. Como é que eu asseguro o controle destas quantidades? Que, para além do combate ao contrabando, tem o controle das quantidades, terá uma função importante, e nós aqui já dissemos várias vezes, para também a questão da subvenção. Porque eu defendo que nós devemos subvencionar um limite máximo de quantidades. Acima daquelas quantidades, as pessoas deviam pagar o preço do mercado. Por outro lado, é preciso condicionar a outras coisas. Terá acesso ao preço subvencionado quem paga o IVM, quem tem o seguro de responsabilidade civil, e depois é preciso, para o efeito, ter uma tecnologia. Por exemplo, e se houvesse essa conversa, não sei se não houve, e também, deixa-me aqui abrir um parênteses, o Guerreiro disse com razão que portanto, não se espera que uma empresa como a Sonangol tome uma decisão do género, né? Porque tem pessoas muito qualificadas, e eu conheço pelo menos 2 pessoas que estão no board da Sonangol Distribuidora e que são pessoas que têm muita capacidade, não é? Mas também não podemos esquecer de vista que muitas decisões não são técnicas, são políticas, não é? Portanto, é preciso também enquadrar que, às vezes, essas decisões são orientadas, portanto, politicamente, depois têm os resultados que temos. Por exemplo, nós temos hoje no mercado, para além de vários outros produtos e soluções tecnológicas, a Total lançou o ano passado, creio, um cartão Mobility que poderia muito bem ser utilizado, portanto, para uma operação do género. Portanto, na prática, o apelo é que é preciso estudar melhor a solução, envolver o Instituto Regulador, em minha modesta opinião, e depois utilizar as tecnologias já existentes no mercado que podem ajudar a resolver o problema, não só do combate ao branqueamento de capitais, mas a questão de assegurar a sustentabilidade financeira do Estado, né? Das finanças públicas. Rui de Castro, esta foi uma medida que, tão logo anunciada, já foi adiada. É mais uma que vai ficar no papel? Eu creio que não terá outro fim que não seja esse. Mas também acho é que muito pouco terei a dizer, porque os meus colegas já falaram o suficiente. Nós temos vários temas para abordar no programa, e então para estar a repetir e até com relação a uma circular que foi lançada e foi recuada, portanto fica de facto no ar a sensação de que nos queriam impor mais um cartão de racionamento do resto do género daqueles que houve aqui há uns anos, não é? Como se efetivamente isto fosse resolver alguma coisa.
Mas agora, ligada a esta problemática e fugindo já da circular da Sonangol, ao longo da semana também tomamos conhecimento que a PGR já terá começado a notificar algumas figuras do aparelho de Estado que estarão supostamente envolvidas na rede de contrabando de combustível e, portanto, vamos ver se efetivamente este processo também se torna um bocado mais célere. Não sei se as alterações que houve em algumas das instâncias do Ministério do Interior se já terão alguma coisa a ver com este processo do combustível, ou se será também combustível e mais alguma coisa, não é? Mas o certo é que, de facto, estamos todos na expectativa, no sentido de como dizia o Zé Guerreiro, né? Irmos mais ao pungo e não à caboenha, não é? Sangue, querem sangue, não é? Nomes, pelo menos. Sim, o Hugo levanta, desculpa, não sei se já terminaste, levantas um problema importante que eu acho que tem a ver com a comunicação do governo, não é? Em qualquer país democrático, e o nosso é um país democrático, os nomes das pessoas, não quer dizer que, ao dizer-se que o A poderá estar envolvido, tem a presunção de inocência, mas evita-se boatos. Se não for condenado, não é condenado. Se não for pronunciado, não é pronunciado. Acho que é assim em todo o mundo. Senão alimenta estes boatos que o próprio Rui de Castro estava agora a dizer. Quer dizer, será que a exoneração tem a ver com? Será que, afinal, aquilo que se dizia nas redes sociais é assim? Afinal, parece que... o Sr. Ministro de Estado disse, temos nomes. O Sr. Presidente da República aumentou ainda a lista. Também é parlamentares. Depois veio também a PGR dizer que também há a AGT e só na Angola. Então, eu, felizmente, não sou nem parlamentar, nem governante, nem trabalho na AGT, nem só na Angola. Então, senti-me também, possivelmente, não é, incluído no lote de potenciais. Não é? Então não é só uma questão de celeridade, como disse aqui o Rui de Castro, é também de transparência. Transparência e comunicação. Mas de parte para de quem? evitar... De parte de quem? Porque isso também é um processo. Ministério Público. Sim, mas ele tem que seguir um processo, um procedimento, tem que investigar. Não é? Há fortes indícios, sim, senhor. Alguém... eu não sei se... Nós... Agora há dúvidas, né? Porque certamente para se fazer um pronunciamento do género há fortes indícios, né? Portanto, alguém fez esse trabalho. Agora, não sei se esse trabalho foi já feito em conjugação com os outros órgãos, né? Por exemplo, a PGR, ou se, pronto, ao ouvir aquela denúncia, a PGR entra em campo e para fazer... Ainda, no início da governação do nosso presidente João Lourenço, foram indicadas várias pessoas. É marimbondo, robô, processo A, B, C, D. Uns estão em julgamento, outros ainda não foram julgados. Uns estão no país, não estão no país. Não é? Sim. Então isso estás a dizer, não se processou? Sim, mas sabemos qual é a eficácia de tudo isto, né? Qual é a avaliação agora que se está a fazer. O que eu vou dizer é que devia ser 2 pesos, 2 medidas, não funciona mas bem na política de comunicação. Nós não podemos, não devemos cometer os mesmos erros várias vezes, né? Portanto, eu acho que aqui é preciso separar a questão, e como bem disse, né? Somos um país, um Estado democrático e de direito, né? Eu acho que a esta altura devem trabalhar as instituições, não é, do sistema judicial, né? Portanto, o Estado que faz a acusação, né, que tem um problema, encaminhou e deve encaminhar muito bem à PGR, mas a PGR também tem que ser responsável no sentido de ter um caso sólido, né? Portanto, não vamos depois acusar pessoas, não é? Para depois perder, né? E depois como é que... Tudo muito bem. Não podem não ser condenadas, é verdade, mas os processos têm que ser, à partida, muito bem instruídos, né? Senão perdemos também... Então, temos aquelas situações, mancham-se a reputação das pessoas e depois, como se diz, né? A montanha vai parindo muitos ratos, né? Portanto, estamos todos ansiosos. Eu acho que sim. Politicamente deu-se o sentido da coisa,
Mas os processos têm que ser bem instruídos. De outro modo, nós vamos ter os problemas que todos nós já conhecemos. Né? Mas parece-me que, Enda, parece-me que antes mesmo dos processos serem bem instruídos, parece-me importante que nestas matérias se uniformize o procedimento. Okay. E é essa aqui a questão. É que, em alguns casos, nós dizemos assim, ok, respeitamos a presunção de inocência, mas estamos a averiguar este senhor ou esta senhora por causa disso. Acho que tem que dizer. Disso. A PGR Quem já... faz o seu trabalho? Quem faz o trabalho? Os políticos podem dizer, mas Quem eu faz acho o que a trabalho? PGR não. Porque assim, o mais prejudicial disso é levantarmos setores. Epá, isso foi levantado ao mais alto nível, Presidente da República, Ministro de Estado. Há deputados, há parlamentares metidos, há esses metidos, quer dizer, e a suspeição ficar por aí, sujando todos, salpicando em todos. Portanto, eu achava que se há consequências políticas, ninguém sabe, porque ninguém foi claro nisso, houve exonerações, mas ninguém disse que estas exonerações estavam ligadas a estes factos. E, portanto, as pessoas presumem, as pessoas mandam bocas, as pessoas, enfim, alimentam especulações, quando, afinal, se podia ter uma comunicação assertiva, sem violar princípios, sem violar procedimentos, respeitando a presunção de inocência das pessoas, mas dizer que há um processo e que estão envolvidos este e essas pessoas, que podem vir a ser, enfim, constituídas ou não. Mas se tu já tens problemas, o problema é, tu politicamente podes dizer tudo o que achares, mas depois tens de seguir um processo. E se tu já tens problemas na base de ter provas, de conseguir as provas, não vale a pena avançar. Agora, também o combate se faz assim, despertando, criando tal awareness, não é? E para as pessoas pelo menos ficarem de sentido. Eu acho que politicamente, para mim, está correto. Agora, eu acho que o judicial não pode seguir os políticos. Só assim. Por quê? Houve recentemente um caso em que diziam que um problema de uma propriedade que afinal diziam que era do Beto Cangamba, afinal era do Ernesto Bartolomeu, que foi confiscado. Então, a ver. Portanto, não se podem cometer esses erros. Isto porque as pessoas têm o nome, têm... Por exemplo, o PGR anda a dizer várias vezes, sempre que é entrevistado, que há um processo contra o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Há um processo. Há presunção de inocência em relação também a Manuel Vicente, eu acho. Não, mas isso foi tratado muito, muito bem. Aquilo começou em Portugal, o processo veio para aqui. Isto é outra coisa. Não, é outra coisa. O princípio, como diz o Gustavo, acho que deve ser o mesmo princípio em relação a todos os assuntos. Da padronização. Padronizar. Claro está, mas não se podem e não se devem cometer os mesmos erros que se cometeram na altura em que se começou este processo. Porque já sabemos, não é? Como é que as coisas estão. Agora, temos também que nos colocar no lugar dos outros, né? Isto, para nós, eu como não vendo combustível, quero sangue, né? Ainda bem que o mas Gustavo já não é... Eu não gostava. Gustavo já não é deputado, senão estamos a olhar para ele de esquerda. Já com desconfiança. Desconfiança. Sim. Mas a questão é mesmo essa. É que realmente nós poderíamos evitar tudo isso se tivéssemos uma comunicação institucional correta e interventiva, quer dizer, esclarecedora nos momentos exatos. E o que me parece importante, não quero voltar ao assunto, é que essa linha de procedimento deveria ser igual para todos, defendendo a justiça, defendendo os direitos de todos os intervenientes, inclusive a tal presunção de inocência, mas também satisfazendo o nosso direito à informação e o nosso direito a ser informados. Mas, por exemplo, como é que... Eu vou dar só um simples exemplo. Se nós estamos a falar de altas patentes envolvidas, não é? Por que não há já processos disciplinares, não é? Ao nível das instituições? Por exemplo, o que é que impede?
Isso, talvez eu te perguntasse a ti. Não, o que é que impede? Portanto, isto seria a base, não é? Para todo o resto, né? Agora, se há dificuldades, a questão é, se eu depois tenho dificuldades em provar que tu estás de facto envolvido, e não pode ser porque também ouviu dizer, né? Porque nós não podemos instruir processos na base do que ouvimos dizer. Isto começou como? Começou com o seu governador do Zaire, Sim. Mendes Carvalho, dizer: Sr. Presidente, como é Presidente, aqui estamos mal, aqui é alta candonga, pá, sobre isto é difícil, é um responsável. Blá. E depois vem um Ministro de Estado dizer: estão implicados as áreas tal e tal. E depois o Sr. Presidente da República aumenta e diz, e também estão a implicar. Quer dizer, ou não se dizia nada, depois da denúncia do Sr. Governador do Zaire, se senhor, uma denúncia, a PGR vai investiga, e depois, quando houver provas de acusação, diz quem são as pessoas. Não é? Isso talvez fosse para não pôr nomes na praça pública. Agora, quando se diz generais, oficiais da polícia, parlamentares, pessoal da AGT, pessoal da Sonangol, acho que a sociedade merece uma comunicação mais assertiva. Não, nós estamos de acordo, mas quem tem que fazer bem. É só isso. Não pode agora estar a dizer sem ter provas. O mínimo A semana finda ficou marcada também pelo aumento da tarifa daquilo que é o serviço de catamarãs para Soio e para Cabinda. Passa agora para 40 mil kwanzas. Rui de Castro. Bom, eu aqui ia aproveitar para linkar também com a questão do novo aeroporto, e uma vez que tem tudo a ver particularmente com a população de Cabinda, não é? É que, de facto, tendo em conta a descontinuidade geográfica que existe, há uma atenção que tem estado a ser dada às populações daquela região. E de facto, ao longo da semana, a Cécil anunciou que para melhorarem as condições dos seus serviços no mercado e para também aumentar a qualidade e eficiência, que iam fazer um incremento de 2.000 kwanzas no bilhete de Soio Cabinda, Cabinda Soio, e de 10.000 de Luanda para Cabinda. Portanto, Luanda Cabinda passará de 30 para 40 mil. Ora, aqui acho que devia haver um cuidado maior, não é? Porque, de facto, as pessoas precisam de circular, têm família no Soio, têm família em Luanda, portanto, há uma ligação muito forte e que se quer até que seja mais forte para que o sentido de nação que está a fazer 50 anos seja sentida em Cabinda da mesma forma que é sentida no resto do território. Ora, creio, portanto, que não deveria haver qualquer incremento no bilhete dos cidadãos. Deveria haver, sim, um incremento no preço da carga, porque uma boa parte das pessoas que circulam, e aí também já por via aérea, que circulam de Luanda para Cabinda, Cabinda Luanda, tem mais de 70% de intuito de comercialização. Portanto, comercialização, estamos a falar de carga. Carga, esta sim. Portanto, há uma subvenção que o Estado paga, ou, portanto, o preço dos bilhetes de avião, e neste caso também de barco, são subvencionados, permitem que haja uma circulação fluida das populações, mas a sua carga já teria um outro tratamento. Entretanto, e neste particular da carga, a Cécil teve bem noutro capítulo. É que durante a semana
lançou um navio de carga com uma capacidade para 520 toneladas ou 34 contentores de 20 pés, que fez a sua primeira viagem Luanda-Cabinda. Ora, este é efetivamente um passo positivo. Não sei quantas viagens poderá esta unidade fazer por semana. Não sei se estará em vista introduzir mais uma ou duas unidades do género, porque há um problema muito sério com o abastecimento a Cabinda. É difícil por via aérea, difícil e caro. Por via terrestre temos a descontinuidade que conhecemos e temos as cada vez maiores dificuldades dos nossos camionistas em entrarem em território congolês. Tem havido quase todas as semanas, e esta até notamos que houve inclusive um barrar da fronteira com caminhões, porque os camionistas angolanos, para entrarem no Congo, pagam uma taxa de $4.000, mas os camionistas congoleses que vêm aqui buscar o nosso feijão só pagam 100. Portanto, há aqui uma discrepância que também não pode ocorrer. O certo é que, no final, é a população de Cabinda que sofre com os preços que sobem. Ora, como o Porto do Caio só ficará pronto em finais do próximo ano, inicialmente estava previsto para este, mas ouvimos pela mensagem do Estado da Nação do Sr. Presidente da República que ficará pronto no próximo ano. Portanto, quer dizer que a carga por via marítima para Cabinda, digamos assim, com grande porte, só a partir do final do próximo ano. Como também já tomamos conhecimento esta semana que vai ser feita uma autoestrada que ligará de uma ponta à outra do território, que anteriormente se falava que era de Cabinda ao Cunene, mas agora já foi anunciada que é só do Soio ao Cunene. Não sei por que razão, mas o certo é que isto quer dizer que pelo menos até ao final do próximo ano teremos que ter mais capacidade de transporte de carga para Cabinda, possivelmente por via marítima. Não sei em que medida é que os vários aviões da TAG que estão parados na placa há muito tempo não poderão também servir de cargueiros para descongestionar um bocado alguma da carga que possa haver em Luanda, e particularmente agora que se aproxima o final do ano, não vou dizer que há cabazes, não é? Mas há pelo menos um reforço num conjunto de bens que irão precisar de uma deslocação também muito, muito maior. Portanto, agora, ligado ao novo aeroporto que eu falei de início, a TAG anunciou que a sua participação em toda esta dinâmica de arranque do novo aeroporto internacional Agostinho Neto é que irá priorizar os voos para Cabinda numa primeira fase. Serão feitos 4 voos diários que dá 600 passageiros por dia, 4.000 por semana. Numa segunda fase, já em dezembro, irão introduzir o Soio e as rotas para o leste do país, portanto, Dundo, Saurimo e Luena. Bom, e no primeiro trimestre do próximo ano, então, serão as demais ligações domésticas e internacionais. Aqui continua a estar presente a questão de que diz-se
que há alguma dificuldade em que as demais companhias aéreas, portanto, as de outros países, estejam a fazer algum fincapé para se mudarem para o novo aeroporto, alegando questões de segurança ou possivelmente será o hábito das suas tripulações saírem do 4 de fevereiro e irem para o hotel e agora ali terem que percorrer muitos quilómetros, não é? Talvez seja por aí, mas o certo é que ainda não irá acontecer e possivelmente também por aí esteja o facto de que os voos internacionais da TAG também não arranquem agora já na próxima semana, não é? Gustavo da Conceição. Bom, a Cabinda tem que, do meu ponto de vista, tem que ser sempre protegida. Porque os direitos dos cidadãos angolanos devem ser iguais onde eles estão e não é por estar ou por crescer ou por viver numa parte que sofre da descontinuidade do território que os cidadãos vão ser maior ou mais penalizados nos preços das viagens ou nos preços dos seus bens e dos seus serviços. Até porque, ao acontecer isso, tem que acontecer também que ao nível dos direitos, não é, haja outro tipo de privilégios. Não se pode querer salários iguais com despesas desiguais. E, portanto, eu acho que sim, acho que é muito importante que os cidadãos de Cabinda sintam esse esforço e essa ligação com o território, porque a facilidade com que vão, por exemplo, para o Congo é enorme e não devemos deixar que isso seja, enfim, o modus facienda da vida dos cidadãos em Cabinda, procurarem as soluções da sua vida do outro lado da fronteira, noutro país. Por isso, sou daqueles que defende a continuação da subvenção. Cabinda também é uma zona de produção de petróleo e nós já tínhamos medidas protecionistas em relação às zonas do país que produzissem petróleo e, portanto, do meu ponto de vista, a Cabinda deve ter uma dupla proteção que resulta do facto de produzir petróleo, mas também dessa descontinuidade territorial. Portanto, em relação às promessas, já muito se prometeu a Cabinda. Agora estão-se a prometer mais os 4 voos diários, mas era muito importante que o preço dos bilhetes fosse um preço competitivo e que permitisse aos cidadãos de viajar. Porque senão, quem vai viajar, vão viajar as Forças Armadas, vão viajar as autoridades, quer dizer, vamos todos pagar bilhetes para que uma meia dúzia de pessoas de Cabinda andem para cá e para lá, não é? Que pessoas cujas funções obrigam a esse conjunto de deslocações, mas o que se pretende mesmo é que o cidadão também possa ter acesso a isso, que não possa só esperar o catamarã uma vez por semana, não sei qual é a periodicidade, ou estar a vir até o sonho e do sonho estar a mudar de transportes para os caminhões, para os autocarros, etc, para vir até Luanda. De facto, aqui estou com o Rui, saudei interiormente a tal medida da construção da prometida autoestrada de Cabinda com Nen. Também pensei que fosse de Cabinda com Nen. Entretanto, uma qualquer autoestrada que atravesse o país, com bons ramais para as principais capitais de província, é uma necessidade. Assim como continua a ser uma necessidade, que era a promessa de 2008, de se fazer a ponte sobre o Rio Zaire, para que se ligasse Cabinda a Angola de uma maneira mais operativa e com aquela que poderia ter sido
a tal maior ponte sobre o rio aqui no nosso continente. Portanto, para concluir, quero sublinhar que o intercâmbio entre Cabinda e o resto do território deve ser feito, e defendo isso de uma maneira direta com as cidades dos litorais. Não podemos, as relações de Cabinda não devem ser só nas suas conexões para o Soio e para Luanda. Portanto, Cabinda tem tanto direito de ir diretamente de Cabinda para o Lubito e de Cabinda para o Namibe, etc. E, portanto, a utilização, o incremento e o preço justo, ou melhor, e o preço subvencionado com justiça para os cidadãos de Cabinda é uma necessidade que, do meu ponto de vista, se continua a impor. José Guerreiro. Bom, os colegas já foram exaustivos e profundos nesta análise, que havia a ver uma outra perspectiva. Em relação aos preços, não é? Há aqui uma dicotomia que é complexa. O aumento dos preços dos catamarãs e de outros preços também de transportes, que é, de facto, as empresas, não é, têm que ter rentabilidade e têm que ter receita para cobrir os seus custos, não é? Portanto, é lógico que numa conjuntura extremamente difícil as empresas possam, de facto, ajustar os seus preços e, pronto, como foi aqui dito, não tem outra solução, senão são falências acima de falências. Mas, por outro lado, há outra parte da moeda, que os salários não aumentam. A inflação é cada vez maior. Então, o cidadão tem dificuldades em circular. Não é? E eu até pensava no outro dia, qualquer dia, meio na brincadeira, qualquer dia nem vai ser preciso haver greves para as pessoas estarem em casa, porque está a aumentar os preços dos catamarãs. Os preços das companhias aéreas, da TAG, é uma vergonha, né, para o interior do país. Os autocarros estão mais caros. Os candongueiros sobem quase sem controle, muitas vezes. Quer dizer, tudo está a subir em termos de transportação. As pessoas querem sair e já não conseguem. Esta é uma questão que é complexa, não é? Os preços dos transportes a subir e dos salários não, é complexa, porque temos de salvaguardar o funcionamento das empresas, não é? E elas têm esse direito. Portanto, eu não vou abordar outras questões, estou de acordo, disse o Rui de Castro e o Gustavo. E na questão do aeroporto também, eu queria colocar também numa outra questão, concordando com tudo o que foi dito. O aeroporto continua ainda envolto em muitos problemas, não é? Fala-se agora em pressões políticas para que se iniciem os voos. Fala-se que as companhias aéreas internacionais não querem fazer os voos para aquele aeroporto. Fala-se sempre, não é? Voltando ao problema da comunicação. E a tal pressão política, ao existir, né, levou a TAG a fazer a sua planificação e agora começar com Cabinda. Eu só penso e só espero que corra bem. Não é? Porque aqui há duas situações, que é o povo de Cabinda, as pessoas que viajam para Cabinda e que vêm de Cabinda para Luanda, têm todo o direito de ser bem servidos pelo aeroporto. E espero que sim, que as condições estejam criadas para que não comece a haver problemas e reclamações, não é? Com este transporte que começou por Cabinda. Senão vamos começar a dizer, mais uma vez, a levantar questões políticas. Foram os cobaias, não é? Foram os cobaias para começar a circular num aeroporto que há mais de um ano que se fala. Inaugurado com pouca circunstância, depois era novembro, depois era não sei o quê, depois era a carga. Já deixou de se ouvir falar em carga, sair carga ou não para lá. Se estão a viajar voos charters de carga ou não para o novo aeroporto. Depois era passageiros a partir de já de há 3 meses. Quer dizer, e agora é Cabinda. Quer dizer, eu só estou a chamar a atenção para a questão política. E bem para a questão económica. Tem a ver com o petróleo. Viajam muitos expatriados que, no fundo, trabalham em companhias que nos pagam os salários a todos, não é? Quer dizer, 90 e tal, depois pode referir, já estudou a OGE, acho que mais de 80%
das receitas fiscais vêm do petróleo. Então, no fundo, os patentes que trabalham nas empresas de petróleo contribuem para o pagamento dos nossos salários. Espero que as ligações dessas pessoas que vêm de Cabinda, que depois vão para os seus países, ou saem dos seus países, param no aeroporto 4 de Fevereiro e têm que ir para Cabinda, que isso funcione bem. Senão, coloca-se a questão de Cabinda, a população de Cabinda como cobaia. Volto a dizer, acredito que a TAG e as autoridades tenham tratado bem da situação para que esta questão política não se coloque. E também as pessoas que contribuem para o pagamento dos nossos salários também, se não estiverem bem servidos, também. Qual é a outra questão? Mas eu alterei um bocado a análise para levantar para a mesa assuntos diversos. Ainda em inglês? Bem, o tema do aumento das tarifas, né, o preço catamarã, eu penso que é inevitável, né, porque apesar de ser uma empresa pública, não é, ela não está ali, em princípio, não deve estar ali para cumprir e realizar objetivos de política social. Né? Isto é uma coisa, são os objetivos de estratégia de desenvolvimento, e aí sim o país, Luanda, Cabinda, portanto, é um território descontinuado, precisa de uma ligação, e é preciso que essa ligação, em termos de transporte, ligação entre aquela região e o resto do país, que não é só Luanda, é preciso que alguém faça. E temos uma empresa pública que foi praticamente recuperada, né, para realizar esta missão de apoio, tanto da estratégia de desenvolvimento, né, do país, e nesse caso no setor de transportes. E ela, para sobreviver, precisa também de recursos, precisa ter fornecimentos, tem funcionários, e como todas as empresas que operam no país e que sofrem com o efeito da inflação, é natural que a empresa tivesse essa resposta. E penso que fez bem o governo deixar que isto acontecesse. Agora, para a questão da proteção social, este é um tema que outros departamentos do Estado devem realizar, portanto, por via de uma subvenção, por via de políticas de rendimentos, e ouvimos que no próximo orçamento, em princípio, haverá um aumento de 25%, né, do salário do pessoal da administração pública, e que vai ajudar a fazer face a esse desafio. Mas a questão de fundo é que porque é que ainda, apesar de ser necessário, porque é que ainda temos a população de Cabinda a resolver uma parte significativa das suas necessidades fora daquele território, né? Portanto, a questão de fundo é esta, e que tem que ser resolvida. Obviamente que para este efeito transportes, logística, a ligação é fundamental, mas temos que melhorar mais, portanto, este aspecto. Não é? A questão da política de rendimentos, a questão da distribuição dos rendimentos e da riqueza é um ponto. Cabinda tem um regime especial, em princípio, né, em termos de tributação, mas o que é necessário agora é ver porque é que portanto, qual é o efeito desta decisão, desta política tributária para o desenvolvimento da província, e como é que se repercute também na qualidade de vida das pessoas e nos rendimentos que oferem, porque portanto, se a gente comparar o PIB, né, gerado, a contribuição que Cabinda presta para o PIB do país, em princípio as pessoas tinham que ter outras condições de vida, não é? E é isso que nós devemos aspirar. Para além do petróleo, é uma província que tem outras riquezas, né? Tem mineiros, outros minerais, também é forte na agricultura,
E é nesse sentido que devemos trabalhar. O que acontece, e não é só em Cabinda, né? A Cabinda sofre mais porque tem esta descontinuidade, né? Mas se formos a ver, o país tem assimetrias regionais gritantes, né? E por isso é que esta concentração de pessoas em Luanda. E dentre outras prioridades que nós devemos ver, e se calhar numa próximo programa vamos abordar o orçamento, para lá do tema da corrupção, que é fundamental tratar, mas o tema da distribuição da riqueza e dos rendimentos é fundamental. O que, de um modo geral, acontece é que o dinheiro não circula nas províncias. É preciso termos economias locais funcionais e que assegurar que quem, e porque o Estado ainda gera a maior parte coloca na economia a maior parte dos recursos e as maiores oportunidades de negócio, é preciso assegurar que haja participação, não é, de investidores e empresários locais, porque eles vão assegurar que o desenvolvimento do território, né? E muitas das soluções para o desenvolvimento daqueles territórios têm que sair de lá, porque é lá onde as pessoas vivem, né? Eu dou sempre o exemplo de Benguela, aqui do Guerreiro e da Huila, sobretudo, que tenham o nível de desenvolvimento que têm, porque têm elites lá, tomam decisões lá, vivem lá, e os países, as províncias, as localidades desenvolvem onde estão as elites. Portanto, se as elites de Cabinda estão em Luanda, Cabinda não vai se desenvolver. Não vai se desenvolver. Portanto, este é um aspecto que tem que ser visto. E depois acontece que, pronto, a gente às vezes pensa, e nesse caso particular, e Cabinda, né, a questão política, né, todos nós sabemos que é preciso também, e não há desenvolvimento possível sem estabilidade e segurança, isto retrai os investimentos, e de lá, portanto, não só em Cabinda, e nas outras regiões do país, apesar de termos uma economia ainda muito dependente da exploração, quer de petróleo e de outros recursos naturais, mas uma fatia muito significativa dessa extração não é feita por empresas angolanas, né? E, portanto, não beneficia. Isso para explicar o quê? Para nós termos, para haver pessoas que possam... Estamos a falar de $40, né? 40 mil kwanzas são aproximadamente $40, né? Para uma distância de 300 e tal quilómetros. Portanto, não é nada. Isso é um problema porque as pessoas não têm condições de pagar, não têm rendimentos. Não têm rendimentos porque não têm emprego. Não têm emprego por quê? Porque não há investimento. Portanto, é uma abordagem muito mais abrangente que não podemos colocar nas costas da Cécile. A semana em retrospectiva, e como de costume, o último bloco é reservado a enviar alguns recados. José Guerreiro. Bom, antes dos meus recados, eu gostaria, em poucos segundos, lembrar e reconhecer e homenagear duas pessoas que faleceram a semana passada, não é? E é sempre bom que nós prestemos homenagem às pessoas que conhecemos ou que tiveram um papel relevante. Eu refiro-me, no caso, ao Manuel Claudino, que tive o Manuelito, não é? Histórico baixista dos Águias Reais, do Kissanguela, do Ritmo, dos Quiesos, dentre outros, com quem eu convivi também, não é? Nos anos 90, ali no bairro Popular, no Kizomba, no Centro Cultural Kizomba. Era um homem íntegro, não é? Virtuoso, não é? Partilhei com ele alguns bons momentos nas noites lá do bairro Popular. E, portanto, a minha homenagem à família e o lamento por esta inevitabilidade. A minha homenagem também ao Tota Martins, que é um homem muito conhecido na Huila, um homem ligado à hotelaria e ao turismo na província da Huila, fundador do Quimbo do Soba e do aldeamento turístico da TAG, lá na Huila, no Lubango. Um homem bom, visionário,
é empreendedor, amigo de todos, deixa muita saudade na Willa. Descansem em paz e condolências às respectivas famílias. O primeiro recado, como fomos colegas, sabe, eu estive em Benguela, né? De Benguela, através de alguns amigos, pediram para eu dar um recado, né? Ao senhor Ministro das Telecomunicações, né? Mas como eu assumo as coisas que digo, o recado, os meus amigos pediram para dar o recado, mas eu assumo também como o meu, né? Eu dou a cara por aquilo que eu digo e que eu penso. Eu refiro-me ao satélite, né? Os meus amigos e eu, não é? Pedimos à necessidade dos cidadãos, né? Serem devidamente informados sobre as vantagens concretas que o ANGOSAT 2 já trouxe para a melhoria das comunicações do nosso país. Então o recado é, eu não estou a dizer que não há resultados positivos, longe de mim, né? Tenho ouvido discursos, acho que sim, né? Então o recado é para que, como nós não estamos a sentir, muitos de nós não estamos a sentir as melhorias, o recado é que eu e os meus amigos sugerimos ao Sr. Ministro das Telecomunicações mobilize um grupo de jornalistas e meios de comunicação social da mídia pública e também da mídia privada e talvez até comentadores de programas, né, de vários programas das rádios e televisões, e eu também disponibilizo para ir, né? O Sr. Ministro das Telecomunicações mobilize estas pessoas e vamos todos às regiões onde se tem dito que há vantagens, né? Que já há melhorias, né? Aliás, até há algum tempo um órgão de comunicação informava que em algumas aldeias recônditas, não é, lá do interior, os cidadãos já estavam a sentir as melhorias do satélite. Eu ouvi isso numa comunicação social pública. Então, pronto, para que todos saibamos, não é? Sobretudo aqui em Luanda, nós aqui em Luanda andamos muitas vezes distraídos e não conhecemos bem as vantagens e as coisas positivas que o Executivo está a desenvolver no interior. Andamos distraídos com as preocupações. Para a gente aqui consiga saber que lá no interior, né, já se vê bem a TPA, já se ouve bem a RNA, a internet está fluida, já há aulas online, há consultas médicas à distância, já há ligações fiáveis entre os administradores comunais, municipais, com as autoridades provinciais e nacionais, etc, etc. Era bom que esta viagem fosse feita. Porque estas são as vantagens que eu disse: comunicações, telecomunicações, internet, aulas, medicina e comunicações administrativas. Eu aguardo o convite para poder ir integrado nesta delegação e depois para dar a conhecer aos meus amigos lá de Benguela o que é que eu vi nas aldeias recônditas. O segundo recado, eu não sei bem para quem é, não é? Eu li há dias como título principal, na primeira página do Jornal de Angola, o seguinte título: mais de 150 empreendimentos são inaugurados até novembro de 2025. Isto no quadro das comemorações do 50º aniversário da nossa independência. Da mesma forma que eu não achei correto, e falei isso no programa, que se tenham feito ações importantes e profundas de limpeza, de poda de árvores, de lavagem de contentores, etc., em função da viagem adiada e agora da viagem prometida do Sr. Presidente dos Estados Unidos a Angola. Não achei bem que se fizesse essa limpeza só nessa altura. Também não acho bem, não é? Também não acho bem. E não deixo de estranhar que empreendimentos para os bens da população possam pretensamente estar a ser, a sua inauguração possa pretensamente estar a ser preterida em função de uma agenda política de comemoração da independência do país. Acho que os empreendimentos, no quadro do programa do Governo, muitas ações que o Governo tem vindo a fazer positivamente ao longo de todo o país, muitas ações em prol das populações, em prol de infraestrutura, etc., etc., que o Governo e o Sr. Presidente da República agora no Estado da Nação referiu, estão prontos, têm que ser postos logo ao serviço da população e não estamos à espera de uma data para poderem ser inaugurados e podemos daí tirar dividendos políticos. O outro terceiro e último recado tem a ver com... É um recado para o Ministério da Saúde. O Sr. Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, informou em Washington, Estados Unidos, que a partir de 2025 haverá algumas áreas da saúde, alguns serviços, que irão ser privatizados. Ou seja,
dentro dos hospitais públicos haverá serviços que serão pagos e utilizáveis mediante pagamento. Segundo se percebeu, portanto, os mais pobres não pagariam, ao contrário dos que têm algumas hipóteses financeiras, que esses seria cobrado. São informações ainda muito dispersas, como estava no estado do país, com certeza não deu informações muito concretas e pormenorizadas, pelo que seria necessário, para evitar especulações, que o Ministério da Saúde nos informasse bem como será a proporcionalidade desta medida dentro dos hospitais públicos, que há uns que pagam, outros que não pagam. Como é que seria concretizar esta parceria público-privada? Até para evitar, não é, conversas de corredor ou murmúrios, não é, sobre, por exemplo, operações de cardiologia que se fazem no Hospital Maria Pia a partir de uma entidade privada dentro do Hospital Maria Pia, dos próprios centros de hemodiálise espalhados pelo país, que também há uma série de rumores sobre a propriedade e os benefícios desses financeiros, desses centros de hemodiálise. Mas eu acho que informar bem, dizer a verdade sempre, evita boatos, evita desinformação, a intriga e o descrédito da governação. Portanto, esta medida, anunciada em Washington pelo Sr. Ministro do Planeamento, deveria ser agora aqui melhor comunicada para dentro do país. Rui de Castro, os seus recados. Bom, esta questão que o José Guerreiro colocou, eu já tinha tocado no programa anterior. Né? O problema é que ele estava de viagem e não ouviu. Agora, a nível de recados. Primeiro, queria voltar à questão dos preços bonificados dos bilhetes da TAG para a cabinda. É que tal como acontece com a bonificação do combustível, e que depois acabamos por concluir que o Estado está a subvencionar a riqueza de muito mais gente, não é? Também aqui, na questão dos bilhetes, ocorre o mesmo. É que, efetivamente, os cidadãos que pretendam utilizar esta rota têm uma subvenção dada pelo Estado, mas quando querem adquirir bilhetes, raramente o conseguem, porque ou já não há, ou a haver já é a um preço que é 3, 4 vezes superior àquele que seria o preço da bonificação. Portanto, há aqui algo que não só a TAG, mas também as autoridades ligadas ao controle de preços e outros, comércio, a própria polícia, tem também que tomar algumas medidas. Falei há pouco também na situação do anúncio que foi feito de que foi assinado um contrato entre o Ministério das Obras Públicas e uma empresa chinesa para a construção da primeira autoestrada de Angola. E toquei assim ao de leve na situação de que não foi explicado porque que na primeira abordagem que houve relativamente a se ligar o país todo, de Cabinda ao Cunene, e que inclusive é que a autoestrada depois, para o norte, iria seguir para os Congos e Gabão e por aí. Mas também notei uma outra questão, é que esta autoestrada irá ter um traçado que não passa no centro do país. Portanto, vai passar sai do Zaire, Uige, Kwanzas Norte e Sul, Benguela, Huila e Cunene. Ou seja, se nós pretendemos que haja um desenvolvimento mais equilibrado do país, que haja uma desconcentração das populações
no litoral e queremos que haja um repovoamento do país mais para o interior, para zonas que estão a ser desertificadas, e as razões nós por acaso íamos abordar hoje, mas iremos fazê-lo no programa que vai marcar também o 49º aniversário da independência. Mas o certo é que também devíamos pensar desta forma, é que a autoestrada deveria obrigatoriamente passar no centro do país. Agora, teria efetivamente ramificações com estradas que já, digamos que secundárias, mas não me parece que deixá-las de fora desta vez. Embora no anúncio também se tenha dito que esta será a primeira de outras autoestradas que vão ser feitas. Outro recado tem a ver com um anúncio que também foi feito ao longo da semana por parte do INAMET, alertando para que nos próximos meses poderão haver chuvas intensas em várias regiões do país, incluindo Luanda. E aqui vem de novo a mesma questão, já colocada várias vezes aqui no nosso programa, e ainda hoje reforçada pelo Zé Guerreiro, que tem a ver com a comunicação. É que não basta o INAMET dizer que virão aí grandes chuvas. É preciso que a Proteção Civil, as administrações municipais, comunais e outras, comecem desde já a tomar medidas tendo em conta aquilo que aí vem. É que há um conjunto de obras, por exemplo, a nível de Luanda, que tem a ver com o abastecimento de água e outras, mas também se continua a ver, por várias fotografias que correm nas redes sociais, de que as valas de desassoreamento que vão sendo limpas, mas que na semana a seguir já estão completamente obstruídas. Ora, é exatamente aí que está o problema. Lembro-me que uma das sugestões que havia lançado é que nós deveríamos eliminar estas valas a céu aberto. Deveríamos cobri-las e ficarem abertas num outro ponto, mas que seria uma forma de facilitar o escoamento das águas, e a outra seria também a questão de como ligar os canais freáticos que existem em Luanda. Por último, trazia a questão da segurança social. É que durante a semana também foi notícia o facto de que a nível da segurança social houve uma constatação de que menos de 3 milhões de pessoas estão neste momento inscritas na segurança social, ou seja, isto corresponde a cerca de 10% da população. E a questão que se coloca é que muitos não estão inscritos porque ou as empresas não os inscrevem ou não pagam. Mas depois também há outra questão de que há uma quantidade enorme de pessoas que estão no setor informal. E essas pessoas que constituem a maioria dos trabalhadores do país, não estando associadas
à segurança social, logo não estando protegidas, serão potenciais indigentes quando atingirem digamos que a terceira idade. Irão ser um peso para as famílias, irão ser um peso para o próprio Estado, irão ter dificuldades em resolverem problemas próprios à idade. E então aqui, para além da questão que era urgente, o INSS fazer um estudo, mas sair do estudo e ir para a prática e começar efetivamente a cuidar deste assunto, era um alerta de que, de facto, embora tenha havido um ligeiro incremento nas pensões, mas esse incremento não corresponde às necessidades. Primeiro, não corresponde àquilo que as pessoas descontaram durante os anos de trabalho. E depois, também não corresponde às necessidades, tendo em conta que na terceira idade há situações particularmente ligadas à saúde e neste caso, há a aquisição de medicamentos que obriga as pessoas a desviarem a maior parte daquilo que recebem na pensão para a compra dos medicamentos. Gustavo da Conceição, este é o momento de enviar os seus recados. Tenho dois recados muito curtinhos e muito objetivos. O primeiro foi com satisfação que ouvi dizer que a partir do dia 7 de novembro temos comboio a sair do Porto para o aeroporto. É uma notícia positiva e, portanto, o que eu espero é que aqueles pequenos constrangimentos em relação à segurança, em relação à proximidade da população e as travessias das linhas, espero que estejam ultrapassados e espero que, tal como as ideias que há de no próximo dia 7 termos comboio, que continuemos a resolver os problemas de acesso ao aeroporto com a mesma celeridade. E por isso o meu recado vai para o Ministério da Construção e para o Ministério dos Transportes para continuarem a trabalhar no sentido de resolverem os problemas das acessibilidades àquela zona da província de Luanda e do Bengo. O meu segundo e último recado vai para a cultura. E vai para a cultura porque foi com satisfação que eu ouvi numa cerimónia o reconhecimento de Samanguana, das contribuições que Samanguana deu para o reconhecimento da rumba como património imaterial da humanidade. E, portanto, as autoridades daqui do vizinho Zaire, RDC, obrigado, Ruca, vieram a Luanda para fazer essa homenagem ao Samanguana. Portanto, foi um momento alto, uma homenagem merecida de quem tem uma trajetória cultural interessante. Agora, o meu recado era no sentido de alertar também ao Ministério da Cultura e às autoridades associativas das atividades culturais, que aqui entre nós temos muita gente que dá muito boas contribuições para a realização da cultura nacional, para a concretização dos objetivos de solidificar a nação, a noção de nação, a noção de pátria. E, portanto, pessoas desde a música
E tivemos aqui já pessoas a valorizar o Semba, pessoas a darem dimensão internacional ao Semba e a Kizomba. E a Kizomba. Enfim, nós temos artistas, cineastas, pessoal do teatro, pessoal da pintura, pessoal da escultura, enfim, pessoal que mantém as tradições de atividades culturais pelos bairros de proximidade, nos hogueiros da tradição, os almoços ali do fungo do mês e não sei o quê, né? Portanto, temos muitas pessoas que dão muitas contribuições para que a cultura nacional se realize, se concretize. E por isso, à semelhança daquilo que acontece com o Samanguana, era bom olharmos para as pessoas que dão essas contribuições nos mais diversos níveis da atividade cultural, para que pudéssemos também ter alguns homenageados, ter alguns reconhecidos pelo seu trabalho e ter alguns a não cair no esquecimento, porque infelizmente a morte já levou alguns e portanto era uma forma de os trazer de volta da eternidade, para que pudéssemos todos ouvir das contribuições que deram para que a Angola cultural fosse essa que nós estamos aqui hoje ainda a viver. Ainda inglês, os seus recados. Bem, eu geralmente não faço recados, reflito sobre algumas questões que me chamam a atenção e desta vez, como tive a oportunidade de ler na vertical, não é? A proposta do Orçamento Geral do Estado, que foi recentemente remetida ao Parlamento, não é? E chamou-me a atenção, por um lado, e gostava de saudar o facto de ter havido uma boa comunicação pública sobre o assunto, a abordagem do Sr. Ministro de Estado para a Coordenação Económica, e posteriormente houve uma conferência de imprensa da Sra. Ministra das Finanças e o Sr. Ministro do Planeamento e os seus respectivos secretários de Estado. Eu não tive a oportunidade de ouvir, porque quando recebi o link já estava mesmo a terminar, mas uma coisa curiosa, que aliás que acontece sempre, penso, né? Já é muito frequente, estes documentos depois estavam disponíveis no site do Minfim e é pelo menos nas apresentações e que os documentos de base são muito esclarecedores, né? E por isso permite-me que, portanto, no pouco tempo que eles foram disponibilizados, permite-me tecer algumas considerações acerca dos mesmos, né? Ou do mesmo documento. Dentre os propósitos e objetivos está fundamentados ou prioritários está a preocupação sobre fomentar a segurança ou reforçar, né, as ações para a segurança alimentar e o setor produtivo, não é? E neste orçamento está dedicada a uma linha de crédito no valor de 15 mil milhões de dólares ou de kwanzas para apoio ao fomento do setor produtivo, com destaque, portanto, e aqui eu destaque às entidades agregadoras do setor agropecuário. O que percebi também é que esta linha vai estar no BPC, né? Um banco que foi recentemente, está a ser intervencionado e o próprio processo de recuperação está a surtir efeitos, né? A questão e a reflexão que faço em relação a esse aspecto era... Eu não consigo perceber ainda quem são as entidades agregadoras, não é? O que sei é que as cadeias de valor do setor agropecuário ou agrícola contemplam os produtores, os processadores, os transportadores, os comerciantes, né? E depois os consumidores. Eu não sei qual é o papel, portanto, qual deles, né? Se
se enquadram ali muito provavelmente no domínio dos traders, né? Os comerciantes, mas a questão era saber, portanto, qual é a divisão, qual é a divisão desses valores para os diferentes atores da cadeia de valor e depois perceber qual é a natureza, não é? Se é para investimentos, não só públicos, né, mas que investimentos essas pessoas vão realizar e para operações ou para compra de produção. Por que que me refiro a isto? Porque para que haja um bom desempenho da cadeia, portanto, a cadeia de valor do setor agrícola ou agropecuário é fundamental para a realização deste desidrato de segurança alimentar. Ela tem que funcionar bem, porque permite, por um lado, aumentar a produtividade agrícola, por outro lado, que é um outro grande problema que se pouco ouve e era preciso perceber qual é a dimensão do problema cá, que é a questão do desperdício, não é, dos alimentos ou da produção agrícola, porque entre o consumidor, após a colheita, né, e até chegar aos mercados, há muita produção que se perde e é importante também olhar para isto. Muitas das vezes as nossas ações continuam a ser muito focadas para o tema da produção e da produtividade, mas esquecemos que muitos dos desafios que temos em relação à segurança alimentar pode estar relacionado com as grandes perdas que temos de produção, não é? Por outro lado, e para fazer face a este desafio, é preciso investir em sistemas de irrigação, em unidades de processamento, a rede de transportes e, não menos importante, os warehouses, né? Os armazéns e redes de frio. E eu pergunto-me, porque também há um programa no orçamento que se refere a isto, não é? Investimentos em infraestruturas agrícolas, mas nós todos temos conhecimento que já há algum tempo o Estado tem estado a investir em plataformas logísticas, não é? E era importante perceber qual é o papel que estas plataformas poderão já desempenhar, portanto, a partir deste orçamento ou do próximo ano, porque são fundamentais. Esta é a abordagem pública da coisa, mas também, e o orçamento também refere-se à questão das parcerias e a participação do setor privado neste domínio, mas como não está muito claro em relação ao tema dos agregadores, por isso é que eu faço essa pergunta, era perceber o papel, sobretudo, das grandes cadeias de distribuição. Porque, como referi, o tema do frio é fundamental, não só por causa da questão dos desperdícios, não é? Mas a conservação dos alimentos, não é? E as grandes redes que hoje vão se expandindo, os grandes supermercados, e sabemos todos nós que uma das grandes componentes do investimento é mesmo a rede de conservação, não é? E a questão era perceber qual é a relação que se pode estabelecer para envolver e assegurar a utilização, a absorção da produção nacional por estes operadores económicos e, efetivamente, saber se parte desta linha de crédito será utilizada para eles, porque o que às vezes ocorre é que nós, e é importante saber também os números, né? Porque o que nós sabemos é que muitos desses recursos são utilizados para pessoas e operadores que não têm experiência nenhuma, não é? Que estão a começar. Portanto, o país tem necessidades urgentes e podemos trabalhar com quem já faz e tem que fazer. Um outro aspecto que é fundamental e também pouco nos referimos é o aspecto de investimento em infraestruturas resilientes às alterações climáticas que muito afetam a produção e a produtividade.
E não se combate apenas com seguro, que é fundamental, mas também era perceber, porque no final do dia, e o que gostava de ver acontecer, não é? Era um debate sobre as opções de política, porque os orçamentos refletem a expressão monetária ou financeira daquilo que se quer fazer, não é? E só assim é que a gente pode perceber a razoabilidade das coisas. Mas é preciso também investimentos em sementes resistentes às secas, sistemas de utilização da água da chuva, não é? E não menos importante, a eletrificação. Por outro lado, chamou-me também a atenção aqui o facto de se considerar é uma das iniciativas que é transformar a empresa Gesterra em empresa pública de mecanização agrícola. E eu, refletindo, não é? Refletindo só com os meus botões, não é um recado, não é? Quer dizer, nós andamos a dar passos, não é, para frente e para trás. Nós tínhamos, e acho que todos nós nos lembramos, tínhamos uma Mecanagro que estava em dificuldades, né, por razões que se conhecem, não é? Mas agora nós penso que extinguimos a Mecanagro e vamos transformar a Gesterra em uma nova Mecanagro. Como referi antes, portanto, são fundamentais e num contexto de grandes alterações climáticas e aquecimento global, muita da produção não ocorre com a produtividade com os níveis de produtividade que esperamos por causa desses fenómenos. E a ação e a importância dos sistemas de irrigação são fundamentais. O Estado tinha uma empresa de irrigação, a Sopir, que também foi extinta. Portanto, são coisas que esperemos que nas discussões de política se possam aprofundar, podemos aprofundar. Nós chamamos a atenção sempre dos juristas, né, que legislam antes de fazer as avaliações. O risco ocorre também nos orçamentos, né, e nas opções de política, sem antes fazermos a avaliação e aprofundarmos os nossos estudos e as soluções melhores para o processo de desenvolvimento que queremos para o nosso país. Bom, eu queria só uma coisa telegráfica, depois de ouvir aqui todas estas considerações que o Wenda fez relativamente ao OGE de 2025. É que, de facto, está tudo muito bem apresentado, depois vamos analisar num outro programa, possivelmente, mas acho que o ponto primeiro deveria ser o balanço do orçamento 2024. O que é que correu bem, o que é que não correu bem, e então depois é que viríamos para a apresentação do 2025, até para haver uma certa ligação. Era isto. Recados dados e reflexões feitas, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Despedem-se Gustavo da Conceição, em inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast no YouTube, em LAC.7dias. Bom dia e boa semana.